Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu, no seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Olá, irmãos da Casa Átmos, obrigada pelo convite. Maristela, os irmãos da casa, muito obrigada pela essa oportunidade de estudo. Eu escolhi o texto da Caminho, Verdade e Vida,
Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Auxílios do invisível. Como a gente precisa, né? De auxílios do invisível. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-se as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade do que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Somos todos alunos aqui no planeta Terra. Pedimos ajuda, a ajuda chega, às vezes não é o que nós pedimos, mas é o que nós estamos necessitando naquele momento. Mas nós não podemos ficar escravos disso, nos viciar através da oração, sim, sempre. Temos que crescer, temos que aprender a caminhar sozinhos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Demorar? Vai, até caminhar sozinho. Vamos demorar ainda bastante tempo, pelo nosso grau, nosso nível de imperfeição. Vamos à nossa oração. Senhor, meu Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que possamos estar sensíveis aos Teus ensinamentos. Que a Tua luz, a Tua paz esteja em nossas mentes e em nossos corações. Nos preserve, Senhor, para que possamos aprender, para que possamos entender, para que possamos, nesse momento, sermos intuídos pelos amigos espirituais. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. O estudo é a lição da semente. E a lição da semente nós vamos começar pela parábola do semeador, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Jesus era muito didático, né? Falava contando histórias, e isso é muito interessante, porque facilita o entendimento, a aprendizagem. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou.
Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos. Alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. E ele conclui desta forma, com esta frase: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Quer dizer, aquele que tem maturidade para ouvir, aquele que está pronto para ouvir, que nem todos estão ainda. Se nós estamos no século XXI, ainda tem quem não está preparado para ouvir, imagino naquela época quem não está pronto para ouvir. Então, é importante que a pessoa esteja, que o homem esteja pronto para aprender, para compreender e, acima de tudo, praticar. Essa parábola ela tem 3 pontos chaves, né? Saiu a semear. Quem é o semeador? As sementes e o solo. Então, quem é o semeador? Jesus. O que ele semeava? A palavra. Então, o que era a semente? A palavra. As verdades espirituais. E o solo? Nós, o povo, as pessoas com quem ele se reunia, era a terra. Então, quando nós plantamos lá uma sementinha, ela precisa de condições necessárias para ela crescer. A semente precisa, como a planta também precisa de condições necessárias para crescer. Senão, ela não consegue crescer. Então, o que acontece com a semente? Ela está lá dentro da terra, ela começa naquela força, crescendo ali, buscando subir para quê? A luz do sol. Ela busca a luz. Vamos dizer que sejamos nós buscando conhecimento. A luz seria o conhecimento. Então, a semente, ela precisa de terra boa para crescer. Ela precisa de terra fértil. Então, a primeira caiu no caminho, vieram as aves do céu e a comeram. O que significa isso? Porque o próprio Jesus, ele deu as respostas. Então, o que significa as aves do céu vieram e comeram? Não tinha, as pessoas não estavam preparadas. Quando você senta, professor, um grupo de alunos, mas eles não estão dispostos, não estão a fim de aprender. O professor vai estar lá explicando, eles vão estar olhando, mas a cabeça vai estar em outro lugar. Mas o professor está ensinando também, eles estão no primeiro ano, o professor está ensinando uma matéria do 4º ano. Então eles não compreendem, eles não entendem, não têm interesse, porque não entendem, não estão prontos ainda, não escalaram, né, os níveis necessários para chegar naquele 4º ano para poder entender. Então, a semente não vinga. A semente é a palavra, não tem solo, não vinga. A segunda caiu no terreno pedregoso, onde tem muitas pedras, pouca terra. Então, o que acontece? A semente cai ali na terra, mas não tem profundidade para que as raízes, porque a planta precisa de profundidade. Pode ver que quando a planta está num vaso que dá muitas raízes, o que acontece? Ela para de crescer, as folhas começam a amarelar, você precisa colocar no vaso maior ou plantar no chão, dependendo do tipo de planta. Por quê? Porque ela necessita mudar. Ela precisa mais terra para que ela possa crescer. No terreno pedregoso ela não tem esse espaço. Então o que acontece? Ela até nasce. A semente vai nascer, mas não tem raízes profundas, então ela fica fraquinha, vem o sol, queima, torra ela, né? E ela morre. Então, o que significa isso na vida, na nossa vida, no dia a dia? E quando Jesus pregava, quando ele trazia a palavra? São tribulações do dia a dia, as tribulações. Então, corre para resolver aquilo, corre para resolver outra coisa, vai ali, vem aqui. A rapidez com que quer viver muito rápido, quer resolver várias coisas, não tem tempo
para sentar, fazer o evangelho do lar com a família. Não tem tempo, porque a correria. E às vezes, os obstáculos do dia a dia, a própria pessoa coloca obstáculo para não parar alguns minutos para fazer uma oração com a família, para fazer o culto do evangelho do lar. Comodismo. Tem aquela coisa do comodismo, eu sou muito acomodada, que não quer sair daquela rotina, não quer fazer aquele momento familiar de fazer uma oração todos juntos, não quer. Porque é cômodo, se acomoda demais. A terceira, ela caiu entre espinhos. Então o que acontece? Ela até nasceu, mas os espinhos crescem mais rápido porque eles toleram mais o sol forte. Então eles crescem rápido, eles sufocam a semente, a plantinha que nasceu ali pequenininha, pouca terra, não tem como pegar a luz do sol porque os espinhos a sufocam. Então o que é isso? Isso é os apegos do dia a dia, de apegos materiais. Se hoje eu tenho tudo, por que eu vou parar para agradecer? Por que eu vou parar para estudar o Evangelho? Não, eu tenho que fazer conta, porque eu tenho várias contas para pagar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer hora extra, porque eu tenho que trocar o meu carro, porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho que trocar meu celular, porque eu preciso de um celular mais moderno, que todo mundo tem, eu não tenho. Então, é aquelas ofertas que o mundo traz para nós, e nós esquecemos da parte espiritual. Nós esquecemos dessa parte, que nós precisamos dessa parte para aprender a lidar com as situações difíceis que vão surgindo em nosso caminho. E aí acaba que só procura quando a dor bate na porta. E aí já é um pouquinho tarde, porque já errou várias vezes. Assim somos nós no dia a dia. Nós não nos preocupamos muito em parar para repensar, para analisar o tipo de vida que estamos levando e o que podemos fazer para melhorar, o que podemos fazer para nos espiritualizar mais. A quarta caiu em terreno fértil. Que terreno fértil? Terra boa, a semente brotou, deu flores, deu frutos, ficou linda, maravilhosa, mostrando a todos como ela era bela, linda. Por quê? Porque o solo é fértil. Quem é o solo? Somos nós. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos o Evangelho, nós temos que raciocinar. Aquela palavra que nós estamos lendo ali é para ser raciocinada, aprendida, é para ser trazida para a prática do dia a dia, para que a gente possa avaliar a nossa estadia aqui na Terra, a nossa vida, como está sendo. Então, nós nos esquecemos disso na correria do dia a dia. Mas a semente que encontra o solo fértil, ela consegue. Quando o ser humano consegue pacificamente um horário semanal para ele estudar, para ele fazer o culto do Evangelho, para ele entender, e aí ele vai se melhorando. Às vezes, numa conversa na hora do culto do Evangelho com os familiares, você consegue até aprender outras coisas e passar outras coisas. Não é? E assim é a vida, no dia a dia é isso. Nós temos que ser esse terreno fértil, aprendendo a cada dia nos modificar, aprendendo que Jesus veio trazendo a mensagem para nos ajudar a vencer as dificuldades, a nos tornarmos perfeitos, que um dia nós seremos perfeitos. E nós somos o quê? Co-criadores, cada um de nós.
Cada um de nós tem uma parcela de criação. Nós somos co-criadores. Nós temos que ajudar os nossos irmãos que estão ao nosso redor, os mais próximos, que são os familiares, como os mais distantes, que são os nossos vizinhos, os mais distantes ainda, que são os amigos do trabalho. Nós temos que nos ajudar. Bem, e aí nós vamos continuar falando dessa semente, mas eu fiz uma leitura nesse livro aqui, que eu gosto muito, que é o Jonas, o Contador de História, do Jorge Pedreiro de Cerqueira, da editora Lawrence. E ele faz um estudo sobre a lição da semente. E ele coloca 2 pontos. Nós podemos ser a semente e nós podemos ser semeadores. Certo? Como que nós podemos ser? Levando os exemplos de Jesus. Eu fiz uma comparação lá com a parábola do semeador. Agora nós vamos falar disso. Nós, nessa parábola do semeador, o que nós podemos ser? Nós podemos ser uma semente. Nós fomos, como co-criadores, nós fomos colocados aqui para quê? Para aprendermos a sermos melhores a cada dia. Então, essa é a nossa missão na Terra. Evolução. Então, como semente estamos plantados aqui, nós vamos aprender a cada dia, porque nós temos que ter o que é um solo fértil. E a Terra é um solo fértil. Já observou quantos exemplos nós temos na Terra? Nós temos na Terra muitos irmãos com sabedoria superior, com evolução superior à nossa, que traz muito conhecimento para nossas vidas. Como também temos aqueles irmãos que estão mais atrasados evolutivamente, que são esses que ainda praticam mal muito grave, os homicídios, os assaltos, muitos outros que fazem outras coisas, né, que nós temos visto acontecer no planeta. Então, todos nós temos essa obrigação, ajudar. Então, essa ajuda, se nós estamos num planeta que nos fornece tanta informação, nós temos que aprender com essas informações. O que nós não podemos é continuar defendendo errado. Não foi porque eu errei que eu vou continuar defendendo errado. Não tem que fazer uma crítica, autocrítica. Amparo, olha só, foi errado, tem que mudar. Você está aqui para isso. É escola. O planeta Terra é uma escola e ela está te dando um solo fértil para que você, como semente, você possa crescer melhor. Então, o que nos falta para isso? Nada. Nós temos tudo para crescer. Nós temos tudo para aprender. Por quê? Porque a Terra é um solo fértil para todos nós. Nós estamos aqui aprendendo. Agora temos que prestar atenção. Que tipo de aprendizagem é essa que nós estamos retendo? Essa aprendizagem, ela serve para o bem ou para o mal? Porque qual é a diferença? Se não for bom para mim, eu não quero para o outro. Então nós temos que pensar nisso. Como co-criadores, nós temos o quê? Que fazer essa parte de autoanálise para saber até que ponto que nós estamos fazendo é bom para mim e bom para o outro. Porque o outro também tem que ter o mesmo procedimento. O que é bom para ele tem que ser bom para o outro. E assim sucessivamente. Então, se nós somos sementes, nós também somos semeadores. Nós não somos semeadores? Quando nós passamos a ajudar as outras pessoas, nós aprendemos com outras pessoas e nós ajudamos as outras pessoas também. Então, ao mesmo tempo, é uma reciprocidade. Nós damos e recebemos. E tudo que nós estamos vendo na Terra acontecer hoje é fruto dos erros do passado. Nós sabemos disso. O tripé de sustentação da doutrina espírita, reencarnação, não é um tripé.
é um pé do tripé, não é? Ação e reação, a lei do progresso. Nós não estamos aqui para progredir, para aprender, mas também nós não estamos aqui para resgatar nossas falhas. Se nós erramos, nós temos que resgatar, nós temos que melhorar, nós temos que fazer diferente, porque nós aprendemos que daquela forma não deu certo e agora nós queremos aprender a mudar essa forma de comportamento. Então, agora, tem sementes que elas ficam ali paradinhas e elas não nascem, elas não saem do lugar, paradas. Elas dormem. Vamos dizer que elas estejam dormindo. Nós sabemos que existe sementes, o homem parado, estagnado ali. Ele não muda. Ele continua pensando da mesma forma, ele continua achando que tudo está certo, tudo está bom, não quero mudar, está bom assim, e ele continua ali parado. Aí o que pode acontecer com essa semente? Pode vir um aguaceiro, pode vir uma tempestade, vento, e muda essa semente de lugar. Não pode mudar essa semente de lugar para um terreno diferente, para que ele possa estar num local onde essa semente esteja rodeada por outras sementes mais ativas que possam lhe ajudar a crescer. Então, esses aguaceiros, esses vendavais que eu falo, é o sofrimento quando bate a porta. O sofrimento bateu na porta. Tem uma historinha do cavalo, quando cai no buraco, ele cai num buraco muito profundo e o dono da fazenda não conseguiu como tirar, não tem como tirá-lo daí. É muito difícil retirar o cavalo daí. Então ele resolve enterrar o cavalo ali vivo. Então ele começa a pegar a terra e jogar em cima do cavalo. O cavalo sacode e vai pisoteando a terra. Ele vai jogando, o cavalo sacode, vai pisoteando aquela terra e ele, o fazendeiro, chega à conclusão de que o cavalo está subindo. Está subindo. Então ele continua a jogar a terra, porque o cavalo vai continuar sacudindo, vai continuar pisoteando, vai aumentar o solo e ele vai subindo até chegar em cima e conseguir sair do poço. Assim é a nossa vida. A terra é a dor, é a doença, é a dificuldade que bate na gente. E nós temos que aprender a fazer o quê? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Sacudir e pisotear. Encontrar a solução. Estou passando por isso por quê? Porque vou buscar outra alternativa. O que eu fiz até agora deu errado. Então, são alternativas que nós vamos encontrando no momento da dor. O que nós não podemos fazer é parar, como essa semente para ali dormindo, se recusa a sair dali, aí vem o aguaceiro para retirar. Vai mudar de lugar para que ela possa germinar, para que ela possa melhorar, para que ela possa, então, com um solo diferente. Então, que solo é esse? Essa semente vai para um local, essa pessoa vai para um outro local. Vamos dizer o seguinte, pode ser através da partida para o plano espiritual e pode ser uma mudança realmente de residência. Ele vai simplesmente, por uma obra dos amigos espirituais, vamos retirar ele dali e vamos colocar em outro lugar. Por quê? Porque ele vai ter uma vizinhança mais ativa, ele vai ter amigos ali que vai fazer com que ele cresça melhor, vai convidá-lo para ir à casa espírita, vai chamar ele para um papo, vai chamar ele para fazer parte do culto do Evangelho do Lar. Então, ele está o quê? Recebendo dos semeadores, que somos todos nós. De uma forma ou de outra, nós estamos semeando, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, esse aguaceiro, esses vendavais que vai tirar aquela semente dali e vai colocar em outro lugar, é justamente para que ela cresça, para que ela possa sentir que naquele lugar ela não vai conseguir ajuda, porque quem está ali
não vai ajudar. Então leva para um local onde ele vai ter uma vizinhança que vai lhe ajudar, que vai lhe trazer novas alternativas, vai lhe chamar a vida. Vamos dizer assim, tem mais semeadores, tem ali pessoas que podem lhe ajudar. Então assim é a vida. Sacudir, pisotear e vamos em frente, procurando soluções para os problemas do dia a dia. Nós não podemos nos entregar. Se hoje nós estamos passando por uma dificuldade, é porque lá atrás nós erramos em algum lugar, de alguma forma. Então, hoje nós estamos vendo toda essa dificuldade que nós estamos passando no momento, que são muitas. No Brasil, então, são muitas, não é? Lá fora nós estamos vendo guerras, né? Briga até religiosa ainda, olha só, no século XXI. Então, fome, miséria. O Brasil, nós temos todas as dificuldades, ainda temos dificuldades políticas, momentos difíceis de atravessar, mas estamos aí, não é? Tentando ultrapassar esse momento através do quê? Da coerência, através dos nossos estudos espíritas, que faz com que a gente entenda esse momento que estamos passando. E, infelizmente, como essa semente parada ali, tem milhões de sementes que ainda não têm compreensão da necessidade de avançar, da necessidade de estudar, de vencer as dificuldades, de pensar diferente. É o momento de pensar diferente, de mudança. Nós estamos sendo obrigados pela dor. Quem de nós não viu partir um vizinho, um amigo, um familiar? Quem de nós, nesse momento? Temos até um certo receio quando chega uma... Meu Deus, mais uma notícia. É sempre assim. Está sendo assim a nossa vida ultimamente. Então, nos campos do Pai, existem milhões de almas assim, paradas, sem nada fazer para mudar, sem nada acrescentar na vida do outro, apenas ali parada. Então, nesses campos, o Pai quer que essa semente sofra um vendaval. É necessário esse vendaval, é necessário essa chuva, esse aguaceiro que vem para tirar aquela semente do lugar. Então é a dor que vem para movimentar. A dor está aí, mas nem todos estão entendendo que o momento é para se movimentar. O momento é de reflexão profunda do que estamos fazendo aqui, de entendimento dessa situação. É difícil, às vezes nós não temos nem palavras mais para consolar os nossos irmãos. Por quê? Porque são pessoas jovens que estão partindo para o plano espiritual. E ainda somos muito imaturos, muito infantis para entender essa situação, entender que estamos aqui de passagem e que há necessidade de alguns irem. O momento é esse, da partida. E nem todos estão, aliás, nem todos, acho que nenhum de nós está preparado para essa despedida, nesse momento, sabendo que vai ter o reencontro, mas ainda não estamos preparados. Então, esse momento é um momento de reflexão profunda. É um momento que nós temos que repensar muito as nossas atitudes e mudar. Porque se não mudar na dor, vai mudar como? Na felicidade? Onde ela está? O planeta Terra é momentos felizes. Então, se nós somos os semeadores do Pai,
A nossa obrigação é ajudar o outro a compreender esse momento de luta, esse momento de dificuldade. Hoje nós estamos passando por tudo isso. Amanhã nós vamos entender melhor tudo isso. E essas sementes que estão paradas, estão estagnadas, nós temos que ajudá-las. Faz parte desse momento de transição. Só que a transição ela só ocorre quando nós mudarmos. E nós já conhecemos a verdade. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. Então nós não podemos continuar achando que não podemos, que temos que ficar parados sem pensar em nada, nenhuma solução. Temos solução, sim. A solução de mudança interior, de pensar no outro, de pensar que isso tudo é um momento e que nós temos que aprender com esse momento. São os aguaceiros que estão passando pela nossa vida. É o vendaval que está passando pela nossa vida para que a gente possa se mexer, para que a gente possa mudar de lugar, para que a gente possa mudar a forma de pensar, para que a gente possa mudar nosso comportamento. A semente, ela está saindo do lugar, ela está sendo transportada para outros lugares. Nós estamos sendo transportados para outros lugares, mentalmente, porque nós estamos passando por tudo isso. Nunca nós iríamos imaginar que nós passaríamos por esse momento em 2020, 2021. Quem? O Natal de 2019, quando a família estava reunida, alguém pensou que 2020 chegaria, né, desse jeito, dessa forma, e até hoje, 2021, sem previsão para terminar e sem previsão para ter um pouco de sossego, de tranquilidade, mesmo que continuemos com as máscaras, com álcool gel, mas a doença está aí e ela está mostrando para nós que o momento é de mudança. As sementes estão sendo transportadas de uma forma ou de outra para que nós possamos pensar, repensar e mudar nossas atitudes. Nós somos sementes que nós temos que ter essa compreensão hoje. Nossa obrigação, essa lição, nós estamos tendo hoje, nós temos que compreender pelos ensinamentos espíritas que nós já tivemos até hoje. O que nós aprendemos nas casas espíritas até hoje, nós temos essa obrigação de compreender esse momento, que é um momento triste, sim, mas que é um momento que nós temos que parar e repensar. Mudar com muita disciplina, porque nós não vamos poder continuar depois disso tudo pensando da mesma forma. E, como eu já havia dito, nos campos do Pai existem muitas almas que estão paradas. Nada de mudança. E a nossa ajuda é importante para essas almas. Se nós conhecemos alguma, se faz parte de um familiar nosso, se faz parte da vizinhança, onde quer que ela esteja, nós temos que ajudá-la a caminhar. Caminhar no sentido do bem, de entender esse momento, de praticar o bem, de crescer, de fazer suas orações semanais junto com seus familiares, porque nós estamos precisando, o planeta está precisando urgentemente dessa mudança. Existe uma passagem, que é uma história da borboleta. A borboleta, bonitinha, não é? Singela, delicada, aquele colorido tão lindo da borboleta. Então a borboleta resolveu visitar suas irmãs ainda, que estavam lá no charco. Então as lagartas no charco, todas lá andando naquela lama escura, e a borboleta chegou, pousou num galinho que tinha e ficou conversando com elas. Olá, minhas irmãs, como vocês estão? Eu estou aqui para mostrar para vocês e me apresentar. Eu sou uma irmã de vocês.
nós somos irmãs. E um dia vocês serão assim, como eu. Vocês vão se modificar, vocês vão aprender muitas coisas, vocês vão poder voar entre as flores, vocês serão apreciadas pela sua beleza, pela sua leveza, pelo seu voo. E vocês serão observadas assim como uma obra de arte, lindas e maravilhosas. Vocês não vão continuar a vida inteira aí, nesse charco, na lama, rastejando. Não vão. Um dia vocês passarão dessa fase. E a borboleta ali, no galinho, e as lagartas. Quem é? Quem é ela? Tão linda, tão maravilhosa, ainda nos chamando de irmãs. Como? Como irmãs? Nós vivendo aqui nessa lama e ela linda, maravilhosa, voando entre as flores, limpinha, linda, leve. Como que nós seremos? Aí a borboleta respondeu: um dia vocês vão ter um sono profundo. Vocês vão dormir e não vão acordar mais com esse corpo, dessa forma que vocês são. Vocês vão renascer para uma nova vida, para uma vida plena, uma vida linda, colorida, fora da lama. E as lagartas, né? As larvas, absurdo. Como que nós vamos nos transformar num ser tão lindo? Aí sempre tem a lagarta com mais experiência. Aí chegou a lagarta mais experiente e falou para elas: que estão conversando com quem? E as lagartas falaram: nós estamos conversando aqui com aquela linda borboleta. E elas disseram que é a nossa irmã e que um dia nós seremos linda como ela. Aí a lagarta mais experiente, mais idosa, falou para elas: não, fica acreditando nessas bobagens, não. Parem com isso. Vocês não precisam. Vocês vão viver eternamente assim. Só que eu já resolvi o que vocês vão fazer. Eu já consegui encontrar uma horta cheia de verduras e amanhã nós vamos para lá, que nós vamos comer todo aquele verde. Nós estaremos lá amanhã. Essa é a nossa vida. E a horta é linda, maravilhosa. E a lagarta idosa, experiente, foi tirar seu sono. Então, dormiu. Ao acordar, não acordou mais. As lagartinhas, as larvas, viram ela naquele sono profundo, não acordava. Ela estava envolta já no casulo que iria sair a linda borboleta. Então, essa história traz o que para nós? Nós ainda somos essas larvas, tentando sair da lama, do lamaçal. Talvez seja uma forma grotesca de fazer uma comparação, falando em lama, mas nós somos também. Se nós não estamos rastejando, mas nosso pé, às vezes, suja com a lama. Por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos. Mas tem irmãos nossos que ainda estão lá e precisando de ajuda, muita ajuda, que são esses que estão adormecidos nos campos do Pai, que não acordaram ainda, que não tiveram aquele estado que tem que mudar. Então, nós seremos também essa borboleta um dia. Muitas reencarnações serão necessárias para que a gente possa tornar o ser puro, e nós sabemos disso, porque nós ainda somos muito, muito imperfeitos. E a felicidade
do mundo, ela começa por nós. Não é? É por nós que a felicidade começa. Porque se nós conseguirmos, aqui, cada um de nós, fazer a nossa parte, nos melhorar, nós vamos melhorando o mundo. Nós vamos ser, nós temos que ser o que de melhor que nós esperamos no mundo. Nós temos que mostrar que é importante essa mudança. E o Espiritismo nos ajuda muito em relação a isso. Muita coisa. Então vamos nos atentar para esses pequenos detalhes que nos acontecem no dia a dia, porque eles vão demonstrar para nós onde nós precisamos mudar. O mal, ele nos rodeia o tempo todo, as tentações são muitas. Nós sabemos disso. Todo o tempo, orar e vigiar é muito importante nas nossas vidas. Nós temos que prestar muita atenção em tudo que nos ocorre no dia a dia. Porque é através desse conhecimento nosso, do nosso interior, de quem somos realmente, é que vão nos ajudar a passar por esse momento difícil e nos tornarmos melhores. Porque todos os momentos difíceis que ocorrem em nossas vidas é necessário. O que nós estamos passando no momento é necessário, por incrível que pareça. O mundo precisa mudar. Nós estamos vendo muita crueldade ainda. Muita crueldade nós estamos vendo. Nós estamos vendo muitos comportamentos totalmente primitivos. Muito primitivos ainda. Então nós precisamos mudar, nós precisamos fazer o melhor para sermos o quê? Semeadores do Pai. Para que possamos levar a palavra do Pai. E através de que nós podemos fazer isso? Ajudando uns aos outros. Começando por grupos menores, que é a nossa família. Nós sabemos disso. Que família perfeita eu ainda não conheci. Porque tentamos, não é? Tentamos no dia a dia conviver, conversar, trocar ideias, mesmo que tenhamos religiões diferentes. Isso não importa. O Deus é o mesmo. Então, nós temos que tentar a partir do nosso primeiro grupo, que é o grupo familiar. Através dele, possamos nos ajudar uns aos outros nas dificuldades. Depois, os nossos vizinhos. Não é? Quem não precisa de uma ajuda? Às vezes até chamar um vizinho para o culto do Evangelho do Lar. No momento nós temos que fazer o distanciamento, não é? Mas podemos fazer de outras formas, pelo muro. Oi vizinho, tudo bem? Como é que está? Nós podemos conversar através dos nossos muros. Nós podemos conversar através das ligações de vídeo. Nós podemos conversar através de áudio. Eu tenho uma amiga que eu converso todos os dias com ela por áudio. Ela até brinca e diz assim, eu falo mais do que você, os áudios são maiores. Então, todos os dias nós conversamos por áudio. Então, nós precisamos e necessitamos disso. Trocamos ideias, falamos de orações. Às vezes ela vai assim, manda uma oração aí para mim. E somos de religiões diferentes, mas isso não importa. Então, é importante que esse momento sirva de salto, porque é difícil, o momento que nós estamos passando é muito difícil, então tem que ser um salto mesmo, um salto bem alto para que possamos ultrapassar tudo isso, mas com leveza, com sabedoria. Tem eu sempre gosto das histórias, né? Talvez pela minha profissão, professor, né? Às vezes você tem que despertar no aluno o interesse. E através das histórias nós despertamos interesse. Por que as crianças gostam tanto dos livros de história? Conta uma história na hora de dormir. Por isso, porque a história realmente é uma forma lúdica de entender determinadas coisas. Às vezes se torna muito mais fácil pela história. Então, era um carneiro. Carneiro, ele era muito inteligente, mas totalmente indisciplinado. Como ele era indisciplinado, aquele carneiro. Então, ele nunca estava satisfeito com nada.
E ele era um eterno revoltado com a tosquia. Ele achava o seguinte: por que eu tenho que dar a minha lã? Por que eu tenho que dar a minha lã para os outros? Se ela é tão valiosa, eu quero ficar com ela. E ele não aceitava. Estava sempre revoltado na hora da tosquia. Então ele pediu ao pai que ele não gostava daquela tosquia, que ele estava revoltado, que ele estava muito triste, que ele achava que aquela tosquia era humilhação. Me tosquiar para vender a minha lã, isso é humilhação. Aí ele pede ao pai que modifique ele. Aí o pai aceita modificar. E tem essas lições, né, que o pai nos dá. Às vezes ele dá uma lição para nós do que nós precisamos entender, que aquilo que nós queremos não é o certo. E que vai dar errado, mas vai dar errado para o nosso aprendizado. Então, o carneiro pede a ele: eu quero que meus fios de lã sejam em ouro, todo em ouro. O pai concede o desejo e torna todos aqueles fios de lã em ouro. E ele fica muito feliz, cheio de ouro. Então ele sai a caminhar e o que acontece com ele? Roubaram seus fios de ouro, arrancaram, porque o ouro, riqueza, arrancaram, ele ficou em chagas. Então ele volta chorando, falando para o pai que não deu certo, que ele não podia continuar com aqueles fios de ouro, que ele estava todo machucado, que arrancaram os fios dele. Então pediu ao pai que mudasse ele de novo. E o pai: o que você deseja então que eu te mude você agora? Ele falou assim: eu gostaria de ser porcelana, que meus fios fossem de porcelana. E o pai faz a vontade do carneiro. E o carneiro sai, campos afora, com fios de porcelana. Aí aquela ventania, os fios de porcelana vão se quebrando e vai machucando ele todo. Aquelas pontas, e ventando, quebrando, machucando, ele volta ao pai, todo machucado. Pai, ventou, quebrou. Porcelana não resiste ao vento. Estou todo machucado. O pai: então, o que você quer que eu faça? Então ele diz: eu gostaria que o senhor me modificasse de novo. Mas modificar de novo o que você gostaria de ser agora? Eu gostaria de estar todo envolto em mel. Aí o pai: vou fazer o seu desejo. Então transformou toda a lã em mel. De novo ele sai todo feliz, mel. O que acontece? Um enxame de mosca. As moscas pousaram nele, tomaram conta, e ele ficou desesperado, ele correndo, e as moscas invadiram ele todo. Ele volta para o pai, não satisfeito. Pai, chorando, não aguento tanto sofrimento, tudo me faz sofrer, todas as minhas escolhas estão me fazendo sofrer, o que eu faço agora? Aí ele perguntou ao pai: modifica-me. Aí o pai: mas o que você quer que eu faça agora? Ele falou assim: eu quero, chorando, eu quero, pai, voltar a ter a minha lã. Por que eu quero voltar a ter minha lã? Porque a minha lã vai ajudar muitas outras pessoas. Elas serão tecidas, vai ser roupa, vai virar casacos, vai ajudar a outras pessoas. A minha lã vai ser útil a outras pessoas. E eu quero ser útil a outras pessoas. E depois, o meu tosqueador, ele trata de mim muito bem. Ele me trata bem, ele vai me tosquear com muito carinho, ele me dá alimento, ele me dá água, ele me dá um teto. Eu sou muito bem tratado. Eu quero ser simples e quero ser útil às outras pessoas. Então, se eu deixar ele me tosquear e vender a minha lã, eu vou ficar feliz, porque eu estarei ajudando as outras pessoas. Então, assim
é a vida. Os desígnios de Deus são justos. O que o Pai faz por nós é justo. No caso do carneiro, a revolta dele de ajudar o próximo. Então foi preciso o quê? Várias etapas de sofrimento na vida dele, várias escolhas erradas na vida dele, para ele entender que, na verdade, o que ele precisa é ser útil ao outro, ajudar o outro, ter uma vida simples, aceitar os desígnios de Deus. O Pai é que sabe o que é melhor para nós. Então, ele, no final, ele entende o quê? Que ele é um semeador, doando suas lãs. A lã dele vai ser útil, então ele está semeando. Ele está sendo bom com as outras pessoas. Ele está ajudando as outras pessoas. E o Pai ensinou ele através de quê? Da dor, infelizmente. Infelizmente, muitas dessas sementes que estão paradas, estagnadas, que precisam do aguaceiro, que precisam da ventania, para serem transportadas daquele lugar para o outro, para que elas possam acordar, para elas saírem daquela dormência e brotarem. Precisam brotar. Então, assim é a vida. Mas nós temos que entender que não precisamos da dor para evoluir, que é possível evoluir sem dor, que é possível ir resgatando as nossas faltas pretéritas através do bem e do amor. O amor, quando chega primeiro, é bem melhor do que o sofrimento, do que o mal. E isso é a lição do carneiro. Vamos aceitar os desígnios de Deus, vamos aceitar a palavra de Deus, vamos semear a palavra de Deus, vamos estudá-la, vamos retê-la e vamos praticá-la no dia a dia. Assim é a vida. A felicidade é quando nós aceitamos o que o Pai quer para nós. O sofrimento é um momento, mas que nós podemos ultrapassar esse sofrimento mudando de atitude, mudando a nossa forma de ver as coisas. Assim, sucessivamente, nós vamos viver outras reencarnações, a cada uma melhor do que a outra, com o aprendizado da reencarnação anterior. Muito obrigada à Casa Átmos, obrigada a Maristela, nossos irmãos da Casa Átmos, saudade de vocês, saudade dos abraços, da presença de vocês, mas estaremos sempre juntos em pensamentos, em coração e certamente isso vai passar e voltaremos às nossas funções normais. Vamos à nossa oração. Senhor meu Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais, obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Que sejamos, Senhor, sementes brotando, indo ao encontro da luz do sol, da sabedoria, do amor. Que sejamos também semeadores da Tua palavra, ajudando uns aos outros. Nos fortaleça, Senhor, nesse momento de dor. Nos fortaleça nas provas que temos que passar. Somos gratos, Pai, por tudo. Muito obrigada por esse momento. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão,
Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber, esta bênção serve pra curar. Socorro fraterno de irmão, Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe é fluido